Dar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Ao vivo, agradeço a todos a presença. Gostaria de dizer que é um prazer poder estar aqui hoje para o primeiro seminário de egressos. Estou muito feliz, mas para abrir essa sessão, vou pedir ao Tony, nosso coordenador, para que faça a abertura, e depois para a Sandra Santella, que é representante dos alunos, também para falar. Gostaria de agradecer já de primeiro a Gisele e a Simone, que estão aqui com a gente para essa nossa hora do nosso seminário de egressos. Muito obrigada. Tony, a palavra é com você. Tá bom, pessoal. Olha, boa tarde a todos, todas, todix. Os egressos são uma peça-chave da avaliação da CAPES. A CAPES considera o egresso o mestre e doutor que concluiu dentro dos últimos 5 anos, e a CAPES coloca muita ênfase nesta avaliação, nesse quadrênio que se encerra este ano, na formação. Então, a gente quer saber como estão nossos egressos, o que eles estão fazendo, quer revê-los, né? Quer saber da sua pesquisa, como está indo a sua vida, né? Pós-Lael. Então, a fim de homenagear, de congregar os nossos egressos, nós estamos organizando esse primeiro seminário, que é uma série de apresentações, né? Que se inicia hoje. E, além disso, nós vamos fazer também uma série de outras ações para verificar como estão os egressos e como está sendo a vida deles, né? Então, o seminário é uma dessas ações e é uma das ações mais importantes. Então, sob os bons auspícios da professora Fernanda, do nosso colega Marques aí no fundo também, da representação dos alunos, Sandra Santella, que está aqui, e Caterine Oliva, que faz parte da representação também. Quero dar as boas-vindas e dizer que nós vamos ter a Simone Vieira Rezende, falando de dimensões de variação do texto traduzido, e a Gisele Maria Magnusson de Carvalho, falando de gestão de cadeias criativas, né? Cada uma com 40 minutos. E sobre a Simone, eu queria só dizer uma coisinha, que ela foi me orientando, mas ela nunca vai ser egressa, né? Porque ela nunca saiu do Lael, o Lael nunca saiu dela, né? Continua mais presente do que nunca aqui com a gente, né? Muito do que a gente faz é obra dela, então vai aqui um agradecimento especial a Simone desde já. Então passo a palavra à nossa moderadora, a professora Fernanda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder, de alguma maneira, contribuir para que esse momento do Lael esteja acontecendo, como o Tony falou, que a gente possa estar criando todas essas oportunidades para que os alunos retornem, aqueles que saíram, né? Não o caso da Simone, né? Mas aqueles que, de alguma maneira,
saíram, mas eu queria passar, antes de passar a palavra para elas, também pedir a Sandra que fale pelos alunos e que convoque os alunos à participação e agradecer a presença do intérprete Alexandre, que foi aqui, que foi uma concessão da PUC para nós, como uma das atividades do LAEL, trazer a possibilidade de acessibilidade para as nossas participações no seminário de egressos. Por favor. Obrigada, Tony, obrigada, Fernanda. Eu acredito que, assim, em nome dos alunos, a palavra é agradecimento pelo esforço que a coordenação do programa tem realizado em promover atividades como essa, porque é um momento muito enriquecedor para nós, eu, no caso, que estou ingressando no doutorado, de poder conhecer o trabalho dos colegas e aprender com os colegas, e que momentos como esse também fortalece o programa e prestigia, inclusive, as colegas que estão aí apresentando os trabalhos hoje. Então, assim, a palavra é agradecimento em todos os sentidos por oportunizar momentos como esse. Obrigada, Sandra. Então, eu queria também, assim como o Tony, né, agradecer a presença da Simone e da Gisele. A Simone, que é uma pessoa com quem eu tenho tido relações muito intensas nos últimos tempos, nessa coisa de lives e vidas digitais, e uma pessoa que, como o Tony falou, ela jamais vai deixar de ser LAEL, porque ela é a pessoa que cria a mais bacana página do Instagram que vocês podem imaginar. A Simone é brilhante, criativa, engraçada, fantástica. E eu tenho certeza que a fala dela hoje vai contribuir para a gente da mesma maneira como a participação dela com aquele material fabuloso, não sei nem dizer o que é o material da Simone, é uma coisa incrível que ela coloca lá, estimulando as pessoas a participarem do LAEL. Então, é um prazer muito grande estar aqui com a Simone. E o que eu vou dizer da minha querida amiga de milhões, nem vou dizer de quantos anos, porque a gente tinha quase que filho na barriga quando se conheceu, depois ela veio para a PUC para ser minha aluna, me orientando, uma pessoa querida em quem eu confio, que eu tenho um carinho muito grande. Então, hoje é um dia de muita felicidade por a gente estar aqui. E eu queria aproveitar também para agradecer quem está aqui na surdina, escondidinha, mas é a grande mentora de tudo isso que a gente faz, que é a Cláudia Delfino, que está tornando possível para nós todo esse movimento, que é uma pessoa brilhante também. Gente, passou pelo LAEL, virou uma pessoa brilhante. Podia até brilhar antes, mas depois o negócio é impressionante. E eu fico muito feliz de poder me juntar a essa equipe, estar aqui com vocês, fazendo essa mediação. E eu queria, então, pedir agora que a gente se concentrasse bastante para essa fala da Simone, ou da Simone, da Simone primeiro mesmo, e a gente vai ouvir, então, ela falar um pouquinho daquilo que ela fez na tese e também daquilo que ela fez depois da tese. A gente vai fechar as nossas câmeras, ficaremos apenas com a Simone e com a Alexandre, para que a gente possa, então, ter uma melhor visualização e também para os colegas que estão assistindo a gente pelo Facebook. Então, vamos lá? Todo mundo fechando o som e... Ok. Será que se eu compartilhar a minha tela, eu não vou tirar o Alexandre, né, gente? Se isso acontecer, vocês me avisem que aí eu coloco em outro formato, não sei, para ver se não tem problema, tá bom? Podem falar comigo. Eu comecei a compartilhar a tela agora. Ver se está tudo direitinho, sim? Vou começar, então. Deixa eu colocar em modo de apresentação. É só para eu poder acompanhar, né, e ter um roteiro do que eu vou falar, do seminário de egressos. Eu coloquei o título da palestra, né, da apresentação, que é Dimensão de Variação do Texto Traduzido, uma abordagem multidimensional. Então, eu sou a Simone Vieira Rezende, eu sou professora na Universidade, na Escola Britânica, né, de Artes Criativas, aqui em São Paulo. Eu tive apoio da CAPES, fui bolsista CAPES no LAEL, então... E eu tenho certeza que esse seminário tem muito a ver com essa comemoração que a gente está fazendo dos 50 anos do LAEL, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho dessa minha experiência e da pesquisa que eu fiz quando eu entrei no LAEL. Eu fiz mestrado na UERJ, antes de entrar no LAEL. Também fiz uma pesquisa sobre tradução, que é a minha área de interesse na área acadêmica, né? Estudo da tradução.
Depois de ter terminado o mestrado no Lael, fiquei um tempo sem estudar, pensando para onde eu iria. Queria muito estudar linguística de corpos, sempre gostei da linguística de corpos, principalmente depois que fiz uma disciplina com a professora Tânia Shepard, lá na UERJ. Eu me apaixonei pela linguística de corpos, e aí eu fiquei procurando, né? O que mais que eu teria para aprender sobre linguística de corpos? Lá na UERJ só tinha a professora Tânia para falar sobre esse assunto. E aí, depois que eu acabei... Ai, passei sem querer. Depois que eu acabei o mestrado, eu falei, eu quero continuar, né, estudando linguística de corpos. E aí a professora Tânia me falou, você tem que ser aluna do Tony, vai para a PUC. Mas eu pensava, eu vou para a PUC, é particular, não vai ter como, né? Sempre estudei no colégio público, sempre sou filha da educação pública do Brasil, né? E pensava sempre, fiz, né, universidade pública, como é que vai ser para estudar na PUC, tendo que pagar? Mas eu vi que no Lael a gente tem um programa de bolsa bem legal e eu consegui fazer o processo seletivo para continuar estudando. Escrevi para o Tony, né, dizendo, Tony, você me aceita, queria estudar tradução com você, quero estudar linguística de corpos. E aí fiz o processo de seleção e comecei a estudar o doutorado em 2015 na PUC. Aí me mudei para São Paulo, moro aqui até hoje, fiquei, não fui mais embora depois que vim para cá para fazer o doutorado, continuei estudando aqui. E o doutorado realmente eu posso dizer que mudou a minha vida, gente, mudou mesmo. Eu gostei muito de ter vindo para São Paulo, foi uma experiência bem interessante, e logo que eu comecei, no primeiro ano, ainda fiquei indo e voltando do Rio, né? Mas depois eu vi que não, que tinha oportunidade de trabalho, que eu gostei da cidade. E hoje eu moro pertinho da PUC, acho que é por isso que eu não deixo o Lael, porque é fácil chegar lá, assisto sempre as aulas quando eu posso, mesmo já tendo terminado o doutorado. No ano de 2017, quer dizer, eu entrei em 2015, né? 16 e 17 eu fiz o sanduíche, o doutorado de sanduíche, fiz uma parte do doutorado lá na Northern Arizona University, nos Estados Unidos, com o professor Douglas Beiber e o Jesse Egbert. Foi uma experiência muito boa, aprendi muito, estudei muito estatística lá, e morar no Arizona foi, assim, com companhias boas, né? Morei com mais 2 amigos da PUC, mesmo do Lael, foi bem legal. E logo assim que eu terminei meu projeto de doutorado, eu coloquei aqui, eu comecei a trabalhar, recebi um convite para trabalhar na EBAC, que é essa escola, é uma universidade aqui no Brasil, né? Ela é uma filial de uma universidade britânica, da University of Hertfordshire, e que tem 6 cursos de graduação aqui em São Paulo. Então, eles queriam um professor, doutor, que... minha câmera desligou. Que conseguisse... Espero que esteja passando o vídeo direitinho. Acho que... Não sei onde ver. A câmera ligou de novo. Que pudesse cuidar da área de pesquisa. Então, eu comecei a trabalhar lá logo no meu primeiro ano de término do doutorado. Eu defendi o doutorado em 2019, em fevereiro, e em março recebi o convite para ir trabalhar nessa universidade. Oi. Só um minutinho. É só porque a gente está com problema de transmitir o Alexandre. Eu acho que a gente vai precisar tirar o seu vídeo. Você se importa? Porque senão ele não de jeito nenhum. Então tá, a gente deixa a sua projeção e a imagem dele? Pode ser? Pode ser, pode fechar. Vamos ver se a gente consegue. Fechei, pronto. Vê se fica melhor. Então, vou continuar. Eu estava no número 4, né, falando sobre o trabalho na EBAC. Eu vou contar um pouquinho mais sobre a EBAC, porque eu acho que vale a pena conhecer um pouco da universidade. Ela é nova, né, no Brasil. O curso começou em 2017, então eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu também sou professora no curso de graduação, de pós-graduação da Estácio. Eu dou aula no curso de pós-graduação de tradução do inglês e tradução do espanhol. Também no curso de ensino de língua inglesa, né, pós-graduação para professores. Eu comecei na pós-graduação da Estácio como professora de terminologia no curso de tradução, um pouco antes de entrar durante o mestrado, um pouco antes de entrar no doutorado. Ele já tinha me convidado para trabalhar lá. Mas depois que eu comecei o curso dando aula como professora na Estácio de Sá, depois que eu entrei no doutorado, aí outras universidades me convidaram também, como a FMU e a São Camilo. E eu tenho cursos de tradução, eu dou aula no curso de tradução técnica, nessas 3 universidades, nos fins de semana, o curso EAD.
Simone, vou te pedir para voltar, a gente não está conseguindo colocar o Alexandre. Será que se eu tirar o modo de apresentação fica Talvez, melhor? acho que sim. Deixa eu ver. Assim, será que fica melhor? Ou se eu parar de compartilhar a tela? Eu posso parar e ir só falando. Não, eu acho que tá. Deixa eu ver. Vamos ver assim. Pode continuar. Vamos tentar. A gente está testando, porque com a apresentação eu nunca tinha feito o stream. E vamos ver. Tá. Então, eu parei de falar sobre os trabalhos como... e aí eu trabalho na EBAC, né, como professora de pesquisa, Head of Research, mais eu trabalho na pós-graduação e eu ainda faço traduções. Eu trabalho como tradutora e minha principal área de tradução agora é a área de artes. Eu traduzo para alguns museus aqui em São Paulo, para a Pinacoteca, para o Museu do MASP e faço traduções também, algumas traduções para algumas editoras. Na última trabalho que eu estou fazendo agora são cursos livres, né? Pela Central Universitária de Língua e Tradução, a CULT, e eu tenho agora a segunda edição do curso, que teve 8 aulas, né? Foi no mês passado, e agora a gente começou uma edição nova, o curso foi um sucesso, então eu comecei uma nova edição que chama Produtividade para Tradutores. Eu acho, gente, que todos esses trabalhos que eu consigo, eles aconteceram muito mais depois que eu comecei, depois que eu fiz doutorado, entrei para o Lael. É como se tivesse assim, um monte de portas se abrindo para mim, sabe, gente? Em abundância isso aconteceu com essa experiência toda que eu ganhei estudando aqui no Lael e fazendo o doutorado aqui. Então, isso foi bem interessante. Simone, pode projetar, que eu aprendi. Desculpa estar te interrompendo. Você pode projetar normal, que eu consegui o jeito de deixar o Alexandre em evidência. Tá bom. Então, eu vou botar... Desculpa, viu? Sem problemas. Aí eu coloquei aqui, olha, um slide para contar um pouquinho sobre a EBAC, que é a universidade que eu estou trabalhando agora. Quer dizer, eu entrei em 2019. Eles têm curso de graduação, né, um bacharelado britânico. Então, a Universidade University of Hertfordshire, lá da Inglaterra, eles têm filiais na Rússia, em outras universidades. É a primeira vez que eles abriram, né, em 2017, aqui na América Latina. E eles oferecem 6 cursos. E desses 6 cursos da graduação britânica, eu dou aula em 3 cursos. Então, eles têm um BA em ilustração, um BA em graphic design. Eu não dou aula nesse de ilustração nem no de graphic design, mas tem um outro BA, olha, no slide, tá? Que é sobre computação gráfica, animação em 3D. Então, esse curso, eu dou aula de pesquisa nesse curso, né? Então, todos os BAs são em língua inglesa. Os alunos têm as aulas de todas, né? As aulas de todos os outros professores, não só a minha. No começo, quando eu entrei em 2019, grande parte dos professores eram britânicos, ainda temos professores, né, que vieram da Inglaterra para dar aula. Então, hoje a gente já tem mais professores brasileiros como eu, mas que também dá aula em língua inglesa. Quer dizer, não é um curso de inglês, mas é um curso em inglês. Os outros cursos que tem o de games, né, em 3D, o curso de games, e o curso de efeitos visuais, e a animação também em 2D. Então, gente, é bem legal. Eu nunca pensei em lecionar numa universidade de artes. Eu tenho aprendido a cada dia, muito com os alunos, muito com os outros professores. Então, fazer pesquisa já é muito legal. Ensinar como fazer pesquisa e falar para os alunos sobre leitura, sobre escrita acadêmica e ler com eles sobre os textos de arte visual, de cinema, de desenho, assim... É muito bom. A faculdade realmente tem uma abordagem que eu não tinha visto ainda no curso de artes, né, de criatividade. Eu acho que eu juntei coisas que eu gosto com isso, né? Então, foi bem revelador. As aulas os alunos ficam sempre não sentam um atrás do outro, sabe? Os alunos estão sempre desenhando, eles sempre numa mesa com todo mundo em volta, num círculo. É bem com essa questão da arte. Eu gosto muito. Por isso que eu queria contar um pouquinho para vocês sobre essa oportunidade. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre tradução. O que me motivou a fazer a pesquisa é que eu trabalhava com tradução, já dava aula de tradução e fazia muita tradução. Eu faço até hoje tradução, né? Minha fonte de renda mais robusta é com o trabalho de tradução.
E eu sempre pensava, eu queria muito fazer uma pesquisa sobre a tradução que os meus alunos estavam fazendo. Eu sempre me questionava bastante se será que a tradução que os meus alunos fazem, as traduções já publicadas por pessoas que são experientes, elas são muito diferentes? Será que tem uma variação linguística? Será que tem alguma coisa por trás dela que pode provar que... o que acontece quando uma pessoa que está estudando tradução ainda faz uma tradução e com aquela pessoa que já tem mais experiência? O que acontece com as duas, né? Então, eu tinha interesse nisso e trouxe essa proposta para o Tony para fazer. No começo nem era essa proposta, né? Depois que a gente assistiu as aulas do Lael, que eu pensei, nossa, acho que eu posso estudar isso. Porque no começo, quando eu vim, ainda não tinha ideia. Meu projeto não era assim. Meu projeto era estudar tradução. Eu lembro, quando eu entrei, o projeto para entrar era... ai, gente, até vergonha. Era para estudar a tradução de currículo vitae. Sabe, o currículo, né? O resume que você escreve sobre a sua carreira. Eu queria estudar a tradução daquilo, porque eu fazia muita versão para o inglês dessas traduções. Eu falei, Tony, quero estudar a tradução disso. Aí ele, tá, vamos estudar. E aí, no primeiro ano do doutorado, eu compilei um corpus só de currículos, fiz uma análise, descobri como era a tradução, como era a variação do texto. E aí, quando chegou no segundo ano, acabou. Então, eu acabei o doutorado, eu tô não. Você não acha que a gente pode ampliar essa pesquisa para olhar outros textos, não só o texto de currículos? Tá, vamos fazer. Quando eu vi, eu já estava compilando mais de 600 textos. Eu terminei com 1.200 textos de 30 áreas diferentes, não só currículo. Currículo foi só uma área a mais, né? Então, o título da pesquisa, depois de muito conversar, de muitas aulas, ela ficou como Dimensões de Variação do Texto Traduzido, e eu fiz uma análise multidimensional. O objetivo, né, a ideia principal, os objetivos da pesquisa, eu consegui, né, revelar as dimensões de variação do texto traduzido, identificar até que ponto havia variação, né, há variação de traduções feitas por tradutores mais experientes, esses que já publicam, né, os tradutores menos experientes, em termos de características linguísticas e dos registros que eu olhei, esses 30, identificar como se dá essa variação entre os registros e entre os tradutores, quer dizer, se era diferente, os tradutores mais experientes, os menos experientes, né? Depois, verificar até que ponto era possível prever se o texto era originalmente escrito em inglês, traduzido por um tradutor experiente ou por um estudante, se eu conseguiria fazer predizer qual que era, identificar, se o computador ia conseguir identificar comigo qual texto tinha sido traduzido por qual dos tipos de tradutores. E, por último, verificar como as traduções do corpus que eu montei, de corpus de textos traduzidos, o CTT, Corpus of Translated Text, se comportavam em relação a um corpus de referência de textos originalmente escritos em inglês. Então, eu vou contar só um pouquinho, tá, gente, sobre isso, porque né, a tese já está lá, a gente lê. Quais são as dimensões de variação? Era a pergunta que eu tinha para responder, né, do texto traduzido. Até que ponto, então, tinha uma variação que era motivada nos textos, né, pelo grau de experiência desse tradutor? Como se dá essa variação de registros entre os tradutores? E até que ponto era possível prever se o texto foi originalmente escrito em inglês, traduzido por um profissional ou traduzido por um tradutor experiente. Então, tinha 3 tipos de textos escritos em língua inglesa, né? Um que era originalmente escrito em inglês, um que tinha sido traduzido para o inglês por um tradutor experiente e o outro que tinha sido traduzido por um tradutor experiente, um inexperiente e um inexperiente, quer dizer, um aluno e um tradutor já experiente. Então, como é que essas traduções, né, do corpus do texto traduzido, elas se comportavam quando eu comparava com um corpus de textos originalmente escritos em inglês? Aí eu vou contar um pouquinho para vocês dos resultados. Aqui está a descrição do corpus que eu montei. Tinham 600 textos, né? Na verdade, ele ficou com 850 textos, o corpus de textos traduzidos, um pouquinho maior do que o corpus de referências. Na verdade, ele tinha metade desse valor, só que o mesmo texto tinha sido traduzido por uma pessoa experiente e por um estudante, né? Mais ou menos 5 milhões de palavras, o corpus de referência, e depois 2 milhões de palavras, o corpus de textos traduzidos. E eu usei 30 registros diferentes. Então, o corpus ele foi organizado assim, olha. Eu tinha, aqui dentro dessa parte rosa, que está aparecendo no slide agora, eu tinha o corpus de texto traduzido, tá vendo? O texto feito por 2 tipos de tradutores e um corpus de referência.
que eram textos originalmente escritos em inglês. Então, quer dizer, para eu dizer que o texto traduzido ele tinha uma variação, ele tinha uma característica linguística bem específica, eu teria que ter um corpus de referência. Qual é o ponto de partida dessa comparação que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que esse texto é traduzido mesmo? E eu vou olhar textos que não são traduzidos, que foram originalmente escritos em inglês. Então, eu usei o trabalho dos meus alunos, né? Eu convidei alunos voluntários que quisessem traduzir textos que já tinham sido traduzidos por tradutores experientes, né? Então, alguns dos meus alunos, né, que já tinham terminado o curso de tradução, ou que estavam fazendo o curso de tradução, ou que tinham interesse em entrar, eles foram voluntários para traduzir os textos que fizeram parte do corpus. Então, para eles, eu dei os textos em português, por isso que aqui tem esse quadrinho azul, tá vendo? Que foram os textos que eu originalmente peguei em língua portuguesa e passei para eles fazerem a tradução para o inglês, para depois usar na tese. Então, aqui tem uma descrição bem detalhada agora dos tipos de registros que eu usei, né? Abstracts, artigos, currículo, que era o meu projeto, Léo. Mas até hoje fico pensando, nossa, minha tese inteira era só para olhar a tradução de currículo. E olha só como ficou depois. Porque, gente, é isso que acontece quando a gente vai para o Lael. É aquele empurrão, assim, sabe? Tipo, você pode fazer mais, não, confie em você mesmo, você consegue. E é aquela motivação de você querer sempre pesquisar um pouco mais. E eu não sei, às vezes eu olho para a tese e falo, nossa, acho que eu fiz uns 3 doutorados em um só. De tanta coisa que tem, que foi levando uma pesquisa, chamava outra coisa, curiosidade, de querer descobrir mais, né? Eu pesquisei tradução de horóscopos, de infomercials, né? Aqueles comerciais que tem no YouTube, entrevistas, textos, né, de jurídicos, leis, legislação, revistas, jornais, short story, reality TV, um monte de coisa. Os textos que eu traduzo lá na Pinacoteca, que são esse wall text, tá vendo? Número 26, texto de parede, né? De exposições. Então, tinha bastante coisa. E aí, as 2 traduções que eu estava olhando eram essas 2, né? A primeira feita por um tradutor, olha lá, possui pelo menos uma tradução publicada. Esse era o tradutor que eu chamei de experiente, que era o que já tinha publicado, já tinha recebido remuneração, tinha sido pago para fazer uma tradução. Ele traduz profissionalmente, já tem tempo e experiência no fazer, né, tradutório. E o outro, que era o que eu chamei de inexperiente, era aquele que ainda não tinha publicado uma tradução, que nunca tinha sido, né, só fez tradução por sendo voluntário, ou que não tinha experiência ainda de traduzir, estava ainda estudando a tradução. As análises, né, da tese, eu fiz uma análise multidimensional completa dos textos traduzidos, eu fiz uma análise multidimensional do corpus de referência e depois eu fiz uma análise aditiva, né, para poder comparar essas 2 análises. Por último, eu fiz uma análise de cluster, que eu fui motivada a fazer essa análise, porque a análise dimensional não me revelou diferenças entre a tradução feita pelo tradutor experiente e pelo aluno. Não apareceu diferença, parecia que os textos estavam todos na mesma caixinha. E eu tinha aquela suspeita, não, tem alguma diferença entre um texto? Porque senão ia parecer que os meus alunos já são profissionais, ou então os inexperientes, sabe, os textos que são experientes não são. Onde que está a diferença entre os tipos de tradutores? E a análise de cluster conseguiu, me ajudou, né? Foi uma ferramenta para me ajudar a fazer essa investigação e descobrir como os grupos de tradutores eles se comportavam, como eles eram diferentes e como eles estavam, como eles se agrupavam, né, em tipos de traduções diferentes. Por último, eu fiz uma análise discriminante, que foi a análise estatística que me ajudou a verificar se eu conseguia prever se o texto era originalmente escrito em inglês, se ele era um texto traduzido por do tipo 1 ou do tipo 2, né, do tradutor experiente ou inexperiente. E aí, gente, aqui tem os passos da MD, né, de comparação, mas eu acabei de explicar no outro slide, né? Então, as dimensões do corpus, né, de texto traduzido, eu consegui dividir, né, a análise revelou 4 dimensões. A primeira com discurso relatado, discurso narrado. A segunda eu chamei de discurso letrado versus discurso oral, com essas características, né? A terceira dimensão é a dimensão da persuasão e a última daquela oralidade simulada, onde a gente tem aqueles registros que são
simulam uma oralidade, como os reality TVs, como os filmes, né? O programa de TV, né? Que tem essa característica de oralidade simulada. Algumas conclusões que eu cheguei na tese, ontem até lembrei dessa pergunta de conclusão da tese, o meu filho me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando assim, mãe, tem uma moça aqui no trabalho que sabe que você fez uma análise multidimensional e que você é professora de tradução, ela quer fazer uma entrevista. Você pode resumir a tese toda em 1 minutinho? Aí eu pensei, resumir a tese toda em 1 minutinho? Meu Deus, como faz isso? Manda um áudio, mas tem que ser 1 minuto só, para poder fazer um teaser da entrevista que você vai dar. Aí eu, tá bom, vamos ver se eu consigo fazer em 1 minuto. Então, eu acho que esse 1 minuto é o que eu coloquei nesse slide aqui, né, de conclusão da tese. Análise da tradução como um todo. Quer dizer, a minha tese me ajudou a ver a tradução de um jeito, gente, a análise multidimensional tem esse poder de me mostrar as características de um texto que é traduzido de uma forma geral, me mostrando quais são as propriedades linguísticas, quais são as variações que tem no texto, de um jeito que eu acho que outras metodologias, elas não acontecem do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que, às vezes, muitas das vezes, a gente olha a tradução, eu vou olhar como foi a tradução de uma palavra tal, eu vou olhar como foi a pontuação da tradução, eu vou olhar coisas específicas em grupos grandes de texto ou grupos pequenos de texto. Na análise multidimensional, eu consigo pegar um monte de texto e olhar um monte de coisa. Então, esse todo de cada lado, das possibilidades da tradução, é que eu acho que a análise multidimensional me ajudou a mostrar. Opa, meu texto saiu, meu vídeo saiu, né? Deixa eu abrir de novo, acho que ele desligou sozinho. Desculpa, Alexandre, se você não me vê, né? Depois tem a segunda conclusão. O fazer tradutório, ele não requer algum tipo de talento ou dom. Ele pode ser feito por profissionais e por estudantes. Isso, para mim, é uma das coisas que eu assim, mais fiquei feliz em descobrir. A tradução geralmente tem essa crença por trás dela que o poder de traduzir, o saber traduzir, ele é feito por pessoas únicas, de pessoas que nasceram com algum dom para fazer uma tradução. E isso é uma ilusão. Os meus resultados me mostraram que os tradutores, eles não são assim, eles desenvolvem habilidades. Eu chamei essa habilidade desenvolvida e esse poder de conhecimento como tradução dedicada. A terceira bolinha lá, a dedicação à tarefa da tradução. Quer dizer, os grupos que a análise de clusters revelaram para mim eram de pessoas que tinham, alunos que tinham feito tradução de uma forma dedicada, alunos que tinham se empenhado naquela tarefa e que poderiam escolher qual é o registro que eles queriam traduzir, eles conseguiam ter uma variação no texto dele muito similar àquela dos tradutores que eram experientes. E vice-versa. Então, os grupos eles foram feitos de certos tradutores que eram experientes e não experientes que ficaram no mesmo grupo, que eu chamei de grupo de tradutores dedicados, aqueles que se dedicaram à tradução. Então, a diferença entre os tradutores, esse expertise, está, na verdade, no tipo de registro que cada um escolhe fazer. Então, tradutores que escolhem fazer legendas, por exemplo, eles têm um poder de dedicação àquela legenda e, às vezes, eles fazem a legenda de um jeito muito melhor do que fazem, por exemplo, tradução literária. E eles são diferentes. Então, quem faz tradução literária, pode ser que tenha exceções, tá, gente? Mas na sua grande maioria, ou ele faz um tipo de tradução ou outro. E ele traduz um tipo de registro mais do que o outro, de um jeito diferente do que o outro. A tradução, então, ela é condicionada ao tipo de registro. Cada tipo de registro, se é um texto literário, se é um texto falado, se é uma legenda, ela tem um tipo de tradução que é específica para aquele registro. Então, essa foi a conclusão. Gostei muito de saber que, se você estudar, você aprende tradução, que a tradução não é esse dom que vem de dedo, não é uma coisa que você vai nascer com ela. Algumas pessoas têm, né, um dom e aprendem até mais. Agora, outras não, elas podem estudar a tradução e aprender a traduzir. Então, essa é a ideia. Só isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta,
eu posso responder. Eu peço para todos abrirem e peço para a Simone parar de compartilhar então a imagem agora para a gente poder aplaudir a Simone que teve aí, Ai, gente, obrigada. aí essa apresentação para a gente tão maravilhosa, que recuperou seu estudo. Queria dizer que a gente está aqui em 34 pessoas assistindo presencialmente, né? Se é que isso pode ser presencialmente, mas todos dentro dessa sala compartilhada. É um prazer. Simone, muito legal saber da sua pesquisa, e eu vou abrir para ver se algum dos colegas gostaria de, ou teria uma pergunta para fazer para a Simone, quem gostaria de trazer aí alguma apresentação, alguma questão. Estou vendo aí que a gente tem a Caterine também aqui, que é nossa representante também, muito bom. Então, abrindo aí para os questionamentos para a Simone, quem gostaria de levantar uma primeira pergunta para fazer para a Simone? Vamos lá. Ah, eu lembrei que eu tenho que tirar vocês do mudo. Olha. Para dar voz é preciso, né, de alguns exercícios. Agora é só clicar que vocês podem falar. Quem gostaria, então, de... então, Caterine, pode falar, Caterine, para o pessoal poder ouvir. Você está muda ainda. Não, eu tô dando parabéns, ela arrasa. Foi show. Obrigada. O Arthur também tá mandando parabéns aqui pra você. Obrigada, Arthur. Muito bom. Obrigada, Elaine. Bom, eu vejo... Pode falar, Simone. Eu só queria dizer assim... Eu vejo... Pode falar. Desculpa. Vai, pode falar. Eu tô vendo a Elaine aqui, tá? Ela acabou de entrar. A Elaine foi minha aluna na pós-graduação da Estácio, e eu sempre falava para ela. Ela perguntava às vezes para mim: eu queria fazer um curso fora do Brasil. O que fora do Brasil, Elaine? Vamos estudar no Lael. Vem fazer mestrado com a gente. Vem. Eu vou arrebanhando amigos, alunos para estudar no Lael. Ela, a Yara, que é do nosso grupo de pesquisa, foram todas convidadas, né? E foi ganho, sempre ganho pra gente. A Elaine, um ganho incrível, Tônia sortudo. Isso aí, eu queria agradecer também, Simone, porque a gente aqui tem duas professoras também, além do Tony e de mim, temos a Zuleika e a Beth, que estão aqui, a Cissa, que estava desde o começo também, e que continua com a gente, eu acho que não caiu, espero que não, e é um prazer a gente poder ter os professores também aqui, prestigiando o trabalho dos nossos alunos que nunca nos deixaram. Então, eu vou do meu lugar, sabe, Simone, de alguém que não estuda o que você estuda, eu fiquei pensando assim, porque eu sou uma pessoa que está sempre querendo saber como é que essas coisas vão ser também expandidas para além da pesquisa feita. Eu queria saber, se você tivesse que dar uma recomendação para cursos de tradução, a partir daquilo que você estudou, que recomendação você daria para as pessoas que trabalham com tradução na formação desse grupo? Fernanda, a recomendação que eu daria era para qualquer professor de tradução ou alguém que está estudando tradução é que estude o conceito de registro. Que quando a gente sabe o conceito de registro, entende o que é o registro, conhece as características do registro, você consegue fazer uma tradução com mais propriedade. Sua tradução vai ficar boa. As minhas aulas mudaram depois disso. Dar aula de tradução para falando de registro antes de começar a falar de qualquer coisa, falar para o aluno identificar o registro, conhecer o registro só para depois traduzir, faz muita diferença. Muito mesmo. Temos uma pergunta aqui da Elaine. Você quer falar, Elaine, ou quer que eu leia? A Elaine está perguntando para você se é possível comparar a versão em português e a sua tradução. Com as coisas da tese, não, Elaine, porque eu não falei sobre tradução para o português. Eu falei sobre tradução para o inglês. Quer dizer, com originais em língua portuguesa, mas fazendo a tradução para o texto escrito em inglês. E na tese eu coloquei, por exemplo, os livros do Paulo Coelho, eu coloquei séries brasileiras e filmes brasileiros que tiveram legendas para o inglês, né? Então eu falo mais, então não dá para... A gente ainda não compara assim em dois, né? Não tem esse estudo ainda feito em língua portuguesa. Acho que ele ainda pode ser feito. Pode ser uma análise futura para estudar a variação do português. Aí, gente, já tem tema para tese. Quem se candidata, doutorado, tá todo mundo aí. Já dá para... Ela já está dando a dica, viu? Já tem como caminhar. Mais alguma questão, gente?
Bom, a Simone está sempre com a gente, então vocês vão poder fazer pergunta para ela. É só mandar lá pelo Instagram, que ela vai responder o que vocês quiserem, porque ela responde a tudo. É muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a sua generosidade, não só no dia de hoje, Simone, mas também ao longo do nosso trajeto como pesquisadores e professores. Ter você com a gente é realmente um presentaço. Muito obrigada. E eu vou passar, então, agora para a Gisele, que vai falar um pouco para a gente sobre essa coisa da gestão e como que na linguística aplicada a gente também pode estudar sobre isso. Então, eu vou pedir para todo mundo, novamente, fechar as câmeras e a gente ficar somente com a Gisele e com a Alexandre. E, Gi, você, se precisar projetar, você também. Vem lá. Muito obrigada, Simone, todos. Quero sim, Fê. Eu vou projetar aqui a minha tela para a gente poder acompanhar juntos. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Tony, ao Fernanda, à Cláudia pelo convite. É um prazer estar de novo aqui no Lael, depois de 5 anos, né? Distante, poder retornar, estar com vocês, é uma emoção. E uma experiência muito interessante também, voltar à minha pesquisa depois do tempo todo. E poder repensar um pouquinho o trajeto que eu fiz lá e olhar para a escola hoje e ainda enxergar algumas das coisas que nós produzimos lá atrás presentes na cultura da escola. Bom, eu não sei se todos me conhecem, eu sou Gisele Magnoção, eu sou diretora do Colégio Albert Sabin. E na minha pesquisa de doutorado lá no Lael, eu quis pesquisar algumas práticas de gestão. Na época, na nossa escola, nós tínhamos um projeto político-pedagógico que estava muito antigo. Ele tinha sido escrito em 2004 e quando foi escrito pela direção e pelos coordenadores pedagógicos. E naquele momento, a gente tinha na escola uma sensação de desconforto entre os professores, entre os educadores, que traziam um sentimento de contradição. Nós tínhamos algumas práticas mais vinculadas a uma perspectiva mais behaviorista e alguns professores se sentiam desconfortáveis, uma sensação de falta de coerência das práticas e das crenças, uma equipe muito heterogênea. E aí a ideia que a equipe de gestão teve naquele momento foi: vamos reescrever o nosso projeto político-pedagógico e ao longo do processo vamos ver se conseguimos trabalhar com a formação das nossas equipes e tentar construir significados compartilhados a partir dessas atividades. E aí, conversando com a Fê, nós acabamos optando por aproveitar aquela intervenção e desenvolver a minha pesquisa do doutorado. E naquela época o meu objetivo era principalmente tentar entender a ação dos gestores e pesquisei principalmente a minha ação na construção da rede de atividades e principalmente a argumentação. Como é que a argumentação do gestor pode contribuir para produzir a cultura de colaboração. Eu queria observar se as atividades se constituíam como uma cadeia criativa e se estas atividades, a organização das atividades e a organização da argumentação poderiam produzir uma cultura de colaboração na escola. As perguntas de pesquisa que nós construímos foram: que sentidos e significados sobre ensino-aprendizagem emergem do documento inicial do projeto político-pedagógico, do documento final produzido na atividade e das interações, das discussões nas atividades ao longo dos 2 anos de projeto. E a outra pergunta era se a gestão dessas atividades e a organização da argumentação possibilitaram a configuração de uma cadeia criativa e a produção de significados compartilhados entre os participantes em uma cultura de colaboração e como isso se constituiu. Só um minutinho, gente, que isso aqui tá... Quando nós começamos a construir o projeto, nós optamos por um modelo do Celso Vasconcelos, descrito pelo Celso Vasconcelos, que divide o projeto político-pedagógico em 3 partes. Um marco referencial que traz toda a fundamentação teórica, os posicionamentos políticos e pedagógicos da comunidade, um diagnóstico que comparava esse marco referencial com a realidade da escola e uma programação de ações para a aproximação entre a realidade da escola e aquilo que a comunidade educativa propunha.
E nós montamos uma cadeia com 3 cronotopos, né, com 3 tipos de atividades. Nós fizemos a análise do documento inicial, escrito, que já estava lá quando eu assumi a direção, do processo de construção do projeto político-pedagógico, das interações discursivas durante esse processo de produção e do texto do documento final, né? A análise foi feita a partir destes 3 cronotopos. E aí nós tínhamos diversas atividades para a produção do documento. Nós tínhamos grupos de trabalho que reuniam professores de todos os segmentos. Nós fizemos a opção de montar grupos que tivessem professores desde a educação infantil até o ensino médio. Os grupos de trabalho faziam a leitura do documento anterior e levantavam questões e discutiam e registravam as suas propostas e as suas ideias, enviavam para a direção. Na direção nós fazíamos a compilação dessas propostas dos grupos de trabalho e devolvíamos para uma comissão gestora, que era composta pelos coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. Essa comissão discutia a compilação e voltava para os seus grupos de trabalho, que faziam a leitura do texto compilado e iam discutindo mudanças, fazendo sugestões. Este documento final era enviado para a plenária, com todos os professores participando e fazendo a aprovação ou não das alterações sugeridas. Eu trouxe aqui um exemplo de como o texto ia, após a compilação, para os grupos de trabalho. Então, nós colocávamos os conteúdos e as ideias e registrávamos, não sei se vocês conseguem ver aqui, que grupos tinham sugerido que conteúdos e que ideias, para que eles pudessem se reconhecer no texto, para que eles pudessem identificar, eu participei dessa composição, eu participei dessa construção, né? Depois da construção, nós coletávamos todas as sugestões dos grupos, não sei se vocês conseguem enxergar aí também, né? Em cima do texto, tudo o que cada grupo trazia de questionamento, de sugestão, de discordância, e este era o material que era levado à plenária para discussão e aprovação por todo o grupo de professores. Nós conseguimos fazer o registro de vários encontros da comissão, do grupo de trabalho principalmente, dos encontros do grupo de trabalho, nós conseguimos registrar 42 horas, e das plenárias também. E aí, a partir da gravação dessas interações, do texto do documento inicial, dos textos, dos registros produzidos por cada grupo e do texto final, a gente conseguiu ir construindo um olhar, né, sobre essa cultura de colaboração, se ela efetivamente se constituiu e como se organizou essa argumentação. As categorias de análise que nós utilizamos foram a situação argumentativa, tanto nos documentos escritos como nas interações, a estrutura argumentativa e os tipos de argumentos nos documentos escritos, nas interações também as sequências interativas, e no nível linguístico nós usamos os operadores argumentativos, as modalizações, os mecanismos de valoração e os deíticos. E nas interações nós usamos também os mecanismos conversacionais, analisamos também os mecanismos conversacionais. Como categorias de interpretação, nós usamos sentido e significado compartilhado, um conceito de gestão que nós fomos construindo, né, ao longo do trabalho, ao longo do projeto, o conceito de cadeia criativa, que é o conceito discutido pela Fernanda, e o conceito de cultura de colaboração. Na análise dos sentidos e dos significados compartilhados, nós acabamos compilando as discussões e os excertos e agrupando a partir de 3 eixos. Textos que se referiam aos objetivos e ao papel da escola, trechos que se referiam ao conceito de desenvolvimento e outros trechos que tratavam de conceitos e escolhas lexicais, para fazer essa análise da evolução do significado compartilhado no grupo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês olharem, né, para vocês verificarem, aqui falando do objetivo e do papel da escola, né? O documento inicial, aquele escrito lá em 2004,
trazia uma visão do objetivo da escola como desenvolvimento apenas intelectual do aluno, com ênfase nas habilidades cognitivas, uma perspectiva bastante cognitivista. O exemplo que eu trago aqui de texto é este, né? Precisamos estimular o nosso aluno a novas conquistas intelectuais, de tal modo que ele participe ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Nas interações, a gente começa a identificar um sentimento de desconforto com esse foco exclusivo no desenvolvimento cognitivo. E aí eu trago aqui um dos textos, né, um excerto de um dos participantes, que diz o seguinte: o texto me parece muito preocupado com a questão do ensinar, de conhecimentos, de informação, e esquece o outro papel da escola, que é o papel de sociabilizar. E aí no documento final, esse conteúdo emerge, né? O texto do documento final eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só tirar aqui a minha tela para poder enxergar. O Colégio Albert Sabin tem consciência da dupla face da missão educativa, a responsabilidade sobre a educação que quer oferecer às crianças e aos jovens e a consequente responsabilidade sobre os cidadãos que encaminhará a sociedade. Então, quando a gente olha o texto inicial, as interações e vê como isto acabou se materializando no texto final, a gente consegue perceber uma movimentação das escolhas, de uma perspectiva mais cognitivista para uma perspectiva sócio-histórico-cultural, né? E tem um outro exemplo aqui, que é sobre a compreensão do papel da escola na educação para a agência e a transformação social. O documento anterior não trazia absolutamente nada neste sentido. Nas interações, isso começa a aparecer, né? Há uma das participantes que diz: esse agente, ele não é o sujeito, ele é um agente. A nossa proposta é que ele seja agente. E o outro diz: eu gostaria de, assim, desenvolver. Eu acho que não é enfrentar o mundo, acho que é transformar. E aí isto aparece no documento final, no seguinte texto, né? Este desenvolvimento se dá pela formação em 4 dimensões. A 4ª dimensão é a dimensão da formação do cidadão para atuar nas diferentes esferas de sua vida, posicionando-se, escolhendo e pautando suas ações pelos valores do respeito, da justiça, da solidariedade, da generosidade, assim como para participar da vida social de forma reflexiva, crítica, colaborativa, proativa, criativa, tornando-se agente de transformação para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a gente sai de um documento que não menciona o papel da escola na formação do aluno como agente de transformação, para um texto que considera isso como uma das 4 dimensões importantes da atuação da escola. Então, o que nós fomos percebendo ao longo do trabalho é essa movimentação gradativa, né, da equipe de professores, de um discurso que trazia principalmente conceitos mais fundamentados numa perspectiva cognitivista, e lá no documento inicial nós encontrávamos também alguns conceitos mais vinculados a uma visão mais comportamentalista, mais behaviorista, para uma proposta que cada vez mais traz escolhas lexicais vinculadas a uma perspectiva sócio-histórico-cultural. Mas, ao olhar, né, ao analisar as interações discursivas, a gente percebeu que, embora essa movimentação tenha acontecido, o padrão das interações não era sempre um padrão de colaboração. O que nós observamos nas interações discursivas e na organização da argumentação, né? Nós observamos uma frequência da ausência da consideração da voz do outro, da mutualidade, ou da demanda, né, do convite à participação de todos os integrantes. Nós percebemos em muitos momentos que os participantes não eram convidados a explicitar os seus sentidos, ou as contradições eram deixadas de lado, não eram exploradas, né? Havia um abandono das questões controversas e não se buscava um acordo, ou a construção de uma conclusão, a construção de um significado compartilhado. Muitas vezes o grupo tomava decisões para a redação do texto, não para a consolidação desses significados compartilhados, não para a construção destes consensos. Muitas vezes também nós observamos que a discussão, ela navegava pelo senso comum.
não havia uma fundamentação teórica, nem por parte dos participantes, nem por parte dos gestores que estavam mediando, dos mediadores. E, às vezes, também a presença de um discurso autoritário, que conduzia ao silenciamento das vozes. E aí nós vamos buscar hipóteses que pudessem justificar este modo de funcionamento, né? Por que nós não conseguimos, por meio dessas atividades e por meio dessas interações, produzir um trabalho mais colaborativo, ou a construção de significados compartilhados de uma maneira mais estável, como um padrão mais permanente, mais frequente nessas interações, né? A primeira hipótese que nós levantamos foi a presença de uma colaboração confortável. Nós tínhamos, na época, uma colega que também no Lael desenvolveu a sua pesquisa sobre colaboração exatamente na nossa escola. E ela já trazia na sua pesquisa este olhar, né, de que um elemento nesta cultura escolar era a colaboração confortável, né? Um comportamento de evitar as contradições e os conflitos, no sentido de preservar a face, de evitar os confrontos, né? Um outro elemento que nós levantamos, que também pode ter justificado esse resultado, foi a ausência de uma reflexão crítica, a ausência de uma abordagem mais fundamentada, de maneira consciente, intencional, em fundamentação teórica. A fragilidade dos mediadores também, né? O quanto os próprios mediadores nem sempre davam conta de fundamentar teoricamente as discussões que estavam sendo estabelecidas ali. E, por fim, a falta de um conhecimento da ferramenta argumentação, né? O uso da argumentação de uma maneira mais intuitiva, sem intencionalidade e sem o conhecimento de quais são as estratégias de argumentação que podem ser mais bem-sucedidas na construção dos significados compartilhados e de uma cultura de colaboração. No final da pesquisa, a gente tinha uma sensação amarga, né? Não sei se a Fernanda se lembra disso, né? De, puxa, não conseguimos. Mas nós pudemos olhar novamente o processo e perceber muitos avanços naquela comunidade semiótica, né? Nós percebemos que o grupo produziu um documento que foi além do que cada participante poderia produzir sozinho, em especial quando nós olhamos essa movimentação, né, na perspectiva, né, do trabalho, o quanto a gente percebe a movimentação dos sentidos na direção de uma perspectiva sócio-histórico-cultural. Isso é revelador, né, do quanto o grupo conseguiu avançar, apesar de o processo não ter sido como nós, os gestores, desejávamos, né? O processo abriu espaços de participação que permitiram à equipe externalizar os seus sentidos e as suas angústias, e este foi um ganho. Na época da minha defesa eu não tinha essa noção, porque estava muito próximo, né, do processo. Este foi um ganho que permaneceu na escola, na cultura dessa escola até hoje. Nós trabalhamos desta forma, né? Depois eu posso contar um pouquinho mais para vocês de como nós continuamos o processo do projeto político-pedagógico na escola. E o próprio corpo docente colocou a necessidade de aprofundar a sua formação. Então, a partir deste projeto, nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos um processo de formação docente centrado no fortalecimento teórico das nossas equipes de educadores. E nós pudemos perceber também a necessidade da formação dos gestores, né? Tanto para o conhecimento e para o uso da argumentação como ferramenta de gestão, como em termos de aprofundamento e de fundamentação teórica. E também investimos nisso. Olhando o projeto, quando terminamos, né, nós nos perguntamos quais as contribuições que essa pesquisa trouxe, né? E entendemos que, talvez se a gente possa dizer que há uma contribuição no trabalho que nós fizemos, é a percepção da gestão como uma praxis, uma atuação profissional que se realiza discursivamente. Eu não sei se a Fernanda se lembra, mas na minha defesa, uma discussão que nós entabulamos por um longo tempo ali com os participantes da mesa, né, foi se efetivamente é isso, se a gestão é mesmo uma prática quase que totalmente discursiva,
né? E por longo tempo discutimos isso, e eu pessoalmente acredito nisso. Acredito que a argumentação é uma ferramenta muito importante na atuação do gestor, nas práticas de gestão, né? Também entendemos que a gestão se realiza por meio de uma rede de atividades que se concretizam em cadeia intencional. A função da gestão, ou a finalidade da gestão, na verdade, é a criação de espaços de participação e produção de significados compartilhados, e que isso se dá por meio do planejamento coletivo de objetivos, metas e ações, e da garantia da implementação destas atividades e dessas ações, né? E aqui fica a minha defesa, né? Apesar da divergência lá com a banca, eu entendo, né, e coloquei no meu texto, né, que a argumentação é para o gestor, o que o bisturi é para o médico. É a nossa ferramenta. E pensando na formação do gestor, eu defendo que o gestor precisa ter uma formação teórica muito forte, mas que pode ganhar muito com uma formação consistente sobre a argumentação, porque ele será capaz de utilizar a sua argumentação de maneira intencional, né, e possibilitar a escuta das diversas vozes, o entrelaçamento das diversas vozes a partir da sua atuação, a partir da sua gestão. Agradeço, gente, a vocês e abro aqui para a gente conversar um pouquinho. Como é que eu faço para sair aqui agora? Vamos lá. Parar de compartilhar. Vamos lá. Eu queria só comentar com vocês também que aquilo que eu falei, né? Depois da pesquisa em si, eu não tinha essa noção no momento da defesa. Mas hoje, quando eu comecei a revisitar, né, o nosso processo, o processo que Fernanda e eu fizemos juntas, e a nossa equipe fez naquele momento, e eu olho a cultura da nossa comunidade lá na escola, é muito interessante o quanto permaneceu na escola o que a gente construiu naquele momento. Depois de construído o marco referencial, nós fizemos o diagnóstico da realidade escolar, construímos a nossa programação e, periodicamente, na nossa escola, nós revisitamos o projeto político-pedagógico, fazemos nova avaliação, novo diagnóstico da realidade e damos andamento às ações propostas pela equipe. Este ano passado, nós terminamos de escrever, nós nos propusemos, nestes mesmos moldes, a escrever uma sessão específica sobre o projeto de inclusão da escola. E foi também, de novo, uma experiência muito bacana, porque a gente percebe que os professores estão habituados, eles sabem que nós construímos a escola juntos. A dinâmica, né, da plenária, dos grupos de trabalho, da discussão, e apesar de lá atrás, naquele tempo, a gente entender que a gente não deu abertura suficiente a todas as vozes, que às vezes a nossa forma de condução foi um pouco mais autoritária, que a gente podia ter produzido um processo mais colaborativo, hoje a gente percebe que a equipe foi conseguindo construir isso. Hoje a gente tem uma equipe de educadores habituada a trabalhar junto e habituados a trabalhar, a construírem todos os conceitos em conjunto. E isso acho que foi um resultado que a gente lá atrás não conseguiu dimensionar, né? E aí deixo aqui a minha gratidão à Fê, né, por ter sido aí a minha mestra nesse processo. Gente, então, aplausos para a Gisele também, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer também a Gi por trazer essa experiência dela, essa prática que ela teve na escola dela, mas que já influenciou tantos outros pesquisadores, orientando os meus e de outras pessoas que têm o seu trabalho como fonte de inspiração e de ideias. Então, eu queria agradecer bastante também a Gi, que também sempre está aí com a gente, sempre que a gente pede um apoio, ela vem correndo para nos ajudar. Eu queria agradecer muito. E aí, Gi, eu vou passar a palavra para o Uli, que tem uma pergunta para você. Pode... veja se você consegue abrir seu microfone. Não? Para conseguir? Uhum. Oi, Gisele. Muito bacana Uli. a pesquisa. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente. A minha questão é pensar qual é o papel da argumentação na formação crítica. Eu entendo, porque quando você fala de reflexão crítica, você fala de uma articulação,
né, com a fundamentação teórica. Quando eu penso no papel do gestor como mediador dessa reflexão crítica da sua comunidade, dos seus educadores, eu entendo que quanto mais proficiente ele for em estratégias para trazer as diferentes vozes e permitir que as vozes se entrelacem, mais ele consegue propiciar essa reflexão crítica. Na nossa pesquisa, por exemplo, a gente chegou à questão dos tipos de perguntas, né? Se o gestor estiver... Nós somos linguistas, né, gente? Nós temos isso de formação. Mas o gestor, em geral, ele é um pedagogo, ele é um professor de química que foi promovido, né, ao longo da sua trajetória. Não é comum um gestor ter essa formação de linguista. Se ele sabe que perguntas de sim e não tendem a silenciar as vozes e que ele pode fazer perguntas mais abertas, que peçam a explicitação dos sentidos e que isso vai permitir, né, esse compartilhamento. Se ele sabe, por exemplo, que o espelhamento, né, dos sentidos também pode contribuir para que o grupo, aos poucos, compreenda o sentido do outro, aproxime do seu e tente promover esse entrelaçamento. Então, são coisas que, para nós, podem parecer muito simples, mas para o gestor que não tem a formação na língua e em argumentação, isso não é trivial, isso não é intuitivo. Então, eu fico imaginando quanto nós ganharíamos se na formação do pedagogo, se na formação do gestor, nós trabalhássemos essas possibilidades. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Obrigado. Fê, não estou te ouvindo. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa envergonhada que passou a bola para que eu fizesse a pergunta, que é assim, como que ficou a cultura da sua escola depois dessa formação? Eles continuaram numa perspectiva crítica? Então, ó, é a Marina essa que está aparecendo aí, que não quer falar. Então, estou te passando a pergunta da Marina. Obrigada, Marina. Marina, tenho medo da sua pergunta, tá? Eu agora entendi por que ela passou a bola para mim. Aliás, essa foi uma discussão bacana que o Libânio fez na banca, não sei se a Fê lembra também, né? Que a gente não tenha ilusões, né? Claro que a gente precisa tentar intervir na cultura e procurar fazer o nosso trabalho, o nosso papel, mas a gente sabe que a cultura, ela acontece, né? Ela não está nas nossas mãos para ser determinada. E eu sou muito suspeita porque eu estou imersa no processo, né? No processo de pesquisa, a gente faz um movimento, né, de exotopia, né, de se afastar, a gente está lá imersa no momento da implementação e a gente faz um movimento de afastamento no momento da análise. Então, eu vou responder para você com um grande risco de dizer uma bobagem, mas eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu crescer nessa perspectiva, sabe, de colaboração, de reflexão crítica. Eu acho que, como toda comunidade, ela é uma comunidade heterogênea, né? Ao longo desses 5 anos, algumas pessoas saíram da escola, que participaram deste processo, outras novas, que não participaram do processo, entraram, né? Mas eu vejo que existe algo na cultura que permaneceu, correndo o risco de estar dizendo algo que é o meu olhar, né? E de ter um olhar romântico sobre o processo. A minha percepção é de que sim, algumas coisas permaneceram. E permaneceram não só porque a equipe viveu em conjunto esse processo, mas porque a gente manteve as ações que foram planejadas lá atrás. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos uma angústia que foi explicitada no processo lá atrás, que nós tínhamos uma festa junina em que os professores eram convidados a trabalhar sem serem remunerados. E aí tinha um desconforto, porque não recebo hora extra por este trabalho, porque era um trabalho bastante árduo, uma festa junina para 8.000 pessoas, não é uma coisa simples, né? E tinha esse desconforto na equipe. Nas discussões do projeto político-pedagógico, na plenária, a equipe decidiu que a festa junina era um trabalho de voluntariado da equipe, porque a nossa festa junina ela é totalmente beneficente. E no momento do diagnóstico, o que eles identificaram? Se as pessoas têm um desconforto em participar desta atividade e ela faz parte do projeto da escola,
como um momento em que toda a comunidade se une numa atividade de doação, como é que a gente pode resolver esse desconforto? E aí eles criaram uma comissão, um comitê, que é o responsável pelo espírito da festa junina. E todo ano, no começo da preparação da festa junina, a gente brinca que é o espírito da festa junina passada, presente e futura, né? Quase o Scrooge da festa junina. Mas essa equipe, ela é a responsável por fomentar na comunidade esse espírito de que esta é uma atividade em que todos nós, alunos, pais, colaboradores e parceiros, nos unimos para apoiar as obras sociais que são acompanhadas pela escola. E eu também posso estar sendo muito romântica, mas eu acho que ao longo dos anos isso se resolveu com esse trabalho. Então eu acredito que sim, tá? É claro que é isso, é um grupo, é uma comunidade muito grande, nós estamos falando de 150 professores. É muita gente, mais estagiários, mais colaboradores administrativos. Mas eu acho que sim, que esse elemento ficou na nossa cultura de uma maneira muito forte, muito importante. A gente tem tempo para mais uma perguntinha e tem a Lu e a Marli que estão pedindo para falar. Eu vou pedir para as duas fazerem uma pergunta rapidíssima e a Gi faz também curtinho para a gente poder fazer o horário certinho. Diga, querida. Posso só completar uma coisa que eu esqueci de dizer? Pode, claro. Nós temos também na nossa escola um grupo de professores que são egressos do Lael. Nós temos um grupo grande. Grande, deve ter pelo menos 6, né? Oi? Temos no departamento de inglês, tem a Dioneia, tem a Simone, tem a Luzia. A gente tem um grupo que também nos ajuda muito nesse sentido, a fomentar, né, esse trabalho. Acho que é justo que eu faça essa menção, porque é um grupo que realmente, se não está ali no Lael no dia a dia, está levando o Lael para o nosso espaço lá, com certeza. Desculpa, Fê. Muito bom, ótimo. Então, Lu, você quer fazer a sua pergunta rapidinho, depois a Marli faz e a Gi responde as duas juntas. Pode ser? Sim, tá bom, sim. Obrigada, muito bom te ouvir, Simone. Eu fiquei pensando, igual você falou, que você tá ali no papel, né? Você vivencia isso. Então, como que você estar vivenciando esse papel da direção te ajudou para expandir a colaboração no sentido da crítica e tudo mais? Como que ficou isso ali? Agora vamos ouvir a Marli, depois volto para vocês. Marli? Cadê a Marli? Tenta agora, pronto. Agora deu. Oi, Gisele, muito legal tua apresentação e o teu trabalho. E aí eu queria te perguntar, você falou da argumentação intencional. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso. E uma outra coisa que você falou que eu gostei muito e é uma questão que eu vejo nas escolas, é que você falou assim, a gente criou um modelo de gestão a partir da nossa prática. Então, se você pudesse falar também disso, eu gostaria de ouvir. Obrigada. Eu que agradeço, Marli. Lu, para responder a tua pergunta, como gestora, não sei se ficou claro na minha explicação, quando eu faço essa análise, eu faço análise da minha fala, da minha argumentação, tá? Essa criatura que eu estou criticando aí, que não argumentou de maneira adequada, era eu, não só os outros gestores, né? Eu trabalhei bastante, trabalhamos juntas, Fernanda e eu, na análise das interações. Então, após as atividades, a gente pegava a gravação no meu texto, num determinado momento em que eu mostro na minha argumentação como as minhas escolhas na mediação silenciaram o grupo, ou em outros momentos, como as escolhas que eu fiz de mediação ajudaram o grupo a expandir e a compartilhar os seus sentidos e a construir o significado compartilhado. Por isso que eu trago como uma crença muito forte, né, de que o gestor, seja ele o diretor, o coordenador, o líder de equipe, ele tem um papel como mediador que é privilegiado. E se ele assumir, né, este objetivo, né, de fazer uma mediação que possibilite a colaboração, que possibilite a reflexão crítica, que possibilite o compartilhamento dos sentidos e a construção de significados compartilhados,
ele está num lugar ótimo. Eu acredito que sim. E eu quero crer, né, que não só eu, porque nós éramos um time, nós éramos uma equipe, né, de 9 pessoas envolvidas na liderança desse projeto, que juntos nós fomos aprendendo isso. E que não só eu, mas também todo o nosso grupo, estamos juntos até hoje, não todos, tivemos alguma mudança, mas a maior parte deste grupo de gestão permanece junto até hoje, a gente conseguiu incorporar na nossa prática, né, esse conceito, essa aprendizagem. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Lu. Sim? Marli, argumentação intencional, ela é um conceito de Gillespie e Zeitoun, tá? Se você quiser, eu te mando depois, tá bom? Esse não é um conceito que fui eu que construí, embora eu acredite muito nele. E fala disso, né? Da argumentação com intenção e com conhecimento das ferramentas, né? Como uma grande estratégia para você construir a colaboração. Mas eu te mando esse material, se você quiser, eu te mando a referência, tá? Tá na minha tese, eu te mando a referência. A gente vai poder postar no Facebook, para quem quiser, outros. E sobre o modelo de gestão, Marli, é que a gente aprendeu a fazer tudo junto, sabe? E até hoje a escola funciona assim. Tudo que nós construímos juntos. Quando a gente fala das questões de princípio da escola, do projeto político-pedagógico da escola, nós reunimos, até hoje, todos os educadores, todos os professores. Quando a gente fala de projetos, de estruturas, de outras estratégias, a gente sempre constrói com equipes, em conjunto com equipes. Então, isso é uma coisa que a gente recebe o feedback das próprias equipes. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião de coordenadores e direção, e era uma reunião de fechamento, de metas, enfim, né? E isso vem como um feedback das equipes, né? Do quanto a gente foi conseguindo cascatear para todas as equipes este modo de funcionamento, esse modo de fazer gestão. Nós tivemos uma reunião a semana passada, por exemplo, com o Ensino Fundamental 2. Né? Quem está na escola sabe das dificuldades, às vezes, de cada segmento, né? E a gente tinha ali um desafio, que era como fazer a avaliação à distância. Né? Quem está também na escola, está à distância, sabe bem o que é esse desafio nesse momento, né? E foi muito bonito de ver, porque o coordenador colocou os professores, e eles construíram ali, os professores, a proposta de avaliação que vai ser implementada aos alunos. Então, quando eu falo de modelo de gestão, eu me refiro principalmente a isso, né? A um modo de ser que se constituiu na escola, que é tudo construímos juntos. Nem sempre, como eu disse a vocês, né, gente, não é o céu, gostaria que fosse, mas não é. Às vezes a gente dá 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes a gente consegue uma colaboração bacana, às vezes a gente retorna para o modelo da colaboração confortável, o meu olhar, e aí sem dados, mas ainda pela intuição, a gente ainda tem uma presença importante de colaboração confortável na escola, porque é uma escola, a Fê conhece bem, muito afetiva, muito amorosa, e às vezes as pessoas confundem, elas acham que explicitar as contradições pode ferir a face, a gente ainda tem aprendizagem a realizar, acho, nesse sentido. Apresentei lá em dezembro. Muito obrigada, Gi. Gente, eu acho que tem a microfone ligado. Eu vou pedir, então, para os professores, a professora Beth, que vai fazer um agradecimento e vai fazer uma fala para a gente também. Beth, você pode abrir sua câmera, por favor, Beth? Eu vou tirar o seu som. Você pode... Consegui, acho. Consegui? Deixa eu ver se você está com vídeo aí, Beth. Agora sim. Agora sim. Isso. Obrigada, Beth. Ô, gente, imagina, obrigada a vocês, obrigada, Fernanda. Quero agradecer a Simone e a Gisele, 2 pessoas de quem eu gosto muito, a gente se conhece do tempo que elas eram alunas, e a Simone a gente continua se conhecendo. E eu queria dar os parabéns para as 2 pesquisas e fazer só uma observaçãozinha, uma pergunta positiva, claro, né? Então, para Simone, a sua pesquisa é muito linda, eu já tinha tido
condições de conhecer um pouco, da gente conversar sobre isso, né? Mas eu queria te perguntar, assim, em algum momento você acha que é possível trabalhar essa questão da tradução também nas línguas de sinais? Não precisa responder agora, eu só estou colocando questões, porque a sua pesquisa é tão maravilhosa, né? Ela é história que não é um dom, mas as pessoas têm que conhecer algumas coisas, especificar aquilo que a gente chama de registro, ou de gênero, não tem importância, né? Ou o registro dentro do gênero. E também, então, essa forma de expressão, né, no caso das línguas de sinais, se isso também, será que um dia essa linguística de corpos, essa conjunção de elementos terá condições de ter, né, uma também reflexão sobre esse tipo de língua, né? Eu diria assim. Então, parabéns, Simone. Gosto muito de você e muito da sua pesquisa e fico muito contente que tanto você quanto a Gisele são pesquisadoras, né, que se formaram como pesquisadoras no LAEL, com essas orientações que vocês tiveram, excelentes, e que são hoje excelentes profissionais. Então, para a Gisele, também, de quem eu gosto muito, que eu já tive orientanda, que trabalhou também nesse colégio, e você levantou vários aspectos, mostrou como é que isso, como o seu trabalho mudou, né, muita coisa, a questão toda dessa ação, de ensinar a argumentação e também do gestor ter que ter uma fundamentação teórica. Não é nenhuma questão para você, é pensar assim, num Brasil em que a educação está onde está, num lugar tão ruim, né, especialmente a educação pública, mas que Fernanda, Cici e o grupo trabalham tanto para mudar isso, é um sonho também, né, a gente poder um dia ter um governo, ter uma posição diante da educação que levasse uma Gisele também para todos os lugares dessa educação pública. Parabéns, muito obrigado pela tarde. Eu entrei um pouquinho atrasado porque eu entrei pelo celular, meu computador está com problema, então eu demorei um pouquinho. Mas eu estou com vocês de coração, de intelecto e acho que isso é o LAEL, né? Quem está ouvindo, venham para o LAEL porque isso é o LAEL. Obrigada. Obrigada, Beth. A gente está correndo, a gente vai pedir para vocês, se vocês quiserem fazer um comentáriozinho, mas tem que ser um comentáriozinho bem rapidinho, que a gente já extrapolou, mas essas perguntas da Beth são perguntas para vocês refletirem e fazerem a conversa continuar lá no Facebook. Depois eu copio para ela, que essa sem vergonha não tem Facebook. Então a gente passa para a Beth depois. Mas eu acho que é uma boa conversa até para iniciar um debate na nossa página, porque são dois pontos importantes. A Beth trouxe 2 pontos ligados à questão da justiça social e acho muito importante que a gente fomente esse debate na nossa página, nos nossos fazeres e nas nossas discussões. Eu queria passar a palavra, se vocês puderem permitir, para o Tony fazer o encerramento, para a gente poder, então, continuar esse debate na semana que vem com novos convidados. Fiquem atentos, estaremos aqui todas as sextas com vocês, das 17 às 18h20, criando esse espaço bem gostoso para a gente conversar sobre as pesquisas dos nossos sempre alunos. Então, Tony, passo para você. Peraí, Tony, que eu vou te dar a voz. Isso que é dar... Agora sim. Então, os seminários ajudam a unir o LAEL, né? Nós temos aqui professores de linhas diferentes, temos a Beth, a Lúcia, a Zuleika, Cissa Maga, Fernanda, eu... A coordenação do LAEL, então, a professora Zuleika e eu, nós estamos muito felizes pela realização do seminário. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui e os que trabalharam e trabalham nos bastidores. Temos alunos de diversas linhas, egressos de diversas linhas, e eu fiquei surpreso de ver que as 2 pesquisas falam em dimensões, né? Então, é esse conceito que cruza fronteiras.
e várias linhas e metodologias e arcabouços teóricos, né? E precisamos mais dessa polinização cruzada, de encontros mútuos que cruzam fronteiras, né? Precisamos nos unir nas nossas especialidades. Nós demos um primeiro passo, um grande avanço no acolhimento e reconhecimento dos nossos egressos, e eu acho que esse foi um início exitoso, um sucesso, muita gente aqui no Zoom e nos canais do Facebook. Nós estamos sendo divulgados nas nossas redes sociais pelos trabalhos incansáveis da Simone, no Twitter, no Insta, no Face, e também na Alab. Eu quero agradecer a Glenda também, fazendo nossa divulgação. Vamos ter mais seminários toda sexta, às 5 da tarde. Quero agradecer de novo os bons auspícios da professora Fernanda, a representação nossa dos alunos, Sandra Santella, Caterine Oliva, Cláudia Delfino, Denis Oa, que vai fazer os certificados, o Alexandre, palmas para eles, Uhul! E para a nossa comunidade de surdos, muito queridos, porque o Lael é um espaço de inclusão, né? E o nosso bom Marques aí no fundo, né? E quero lembrar que vamos ter certificados de participação, que serão enviados aos participantes, e de apresentação às nossas apresentadoras. Então, até semana que vem, pessoal, para mais uma edição do Seminário de Egressos do Lael. Muito obrigada, pessoal. Eu vou terminar aqui a nossa fala para fechar o computador com uma música que eu acho que é muito representativa de nós todos aqui e desse momento. A gente vai concluir com Tudo Cambia. Mercedes Sosa. Años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Isso realmente está lá e... se ela viu, deve estar lá, né? Mira el pajarillo, cambia el sentir una mano. Terminou, gente! Caminante, aunque estou... Muito obrigada a todos. Deixa eu tirar o mudo de vocês para quem quiser fazer alguma... Agora é só vocês se liberarem. Eu queria agradecer, Tony. Gostei muito dessa brincadeira. Adorei estar aqui com os alunos, com todo mundo. Gi, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. O pessoal que eu fico cutucando aqui para ir lá curtir e fazer tudo. Muito obrigada. Obrigada pelas questões. Um prazer estar aqui. Obrigada, Alexandre. A gente se encontra de novo semana que vem. Tchau, gente, que eu tenho uma reunião. Bom te ver. Eu tenho outra reunião agora, exatamente neste momento. Começou 5h20. Beijos! Beijo para todos.